Jesus. Senhor, ilumina nosso estudo de hoje, ilumina nossos corações, nossas mentes, para que possamos trazer para o nosso dia a dia cada vez mais o seu Evangelho, que o Evangelho no lar, que vamos estudar sobre um pouquinho aqui hoje, possa se manifestar em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Eu vou dividir a minha tela com vocês para eu colocar um PowerPoint. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, sim, Regina. Sim. Então tá bom. Então a gente vai falar hoje sobre o Evangelho no Lar. E eu queria abordar sobre um aspecto que é também não só aquele dia que a gente às vezes tira na semana para ler o Evangelho ou uma mensagem edificante, fazer uma oração, uma vibração para o nosso lar, para a nossa família, né? E aqueles que estão no nosso coração. Mas como algo que a gente vai colocar no nosso dia a dia. Um Evangelho diário para que ele possa se manifestar, que Jesus possa se manifestar através de nós em todos os dias, não somente naquele momento, né? Então eu vou ler essa passagenzinha do Jesus no Lar, que é o livro psicografado por Francisco Xavier. É o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E aí eu dou uma paradinha que diz: a paz do mundo começa dentro da nossa casa, com aquelas pessoas que estão ali convivendo conosco na mesma luta diária. E se a gente não consegue se harmonizar com essas pessoas que estão próximas, passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando, como é que a gente vai fazer lá fora? Né? É como se fosse uma escola. Ele diz ali, é a primeira escola, o primeiro templo. E aí que vão os caracteres, ou seja, os seres que saírem dali vão ser exportados daquela casa para o mundo do lado de fora. Então, imagina, a gente quer ser tratado por um médico que se formou, que passou em todos os testes, né? De preferência o primeiro da turma.
E aí ele vai para o mundo, se forma na escola, vai para o mundo, vai fazer as suas consultas, suas operações, seus diagnósticos. E a gente, se a gente não consegue passar nesses testes de dentro da nossa casa, como é que a gente vai vencer ou lidar com aquelas pessoas que estão do lado de fora? A gente não vai ser uma boa exportação, a gente não vai sair da escola muito bem. E aí, tem uma passagem, uma fala do Chico, que eu acho muito, muito, muito legal e muito apropriada para esse momento. Ele diz: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Espírita, como todos nós, ele conhecia a doutrina espírita, conhecia as verdades da doutrina espírita, da imortalidade da alma, da existência de vários mundos, da existência de Deus, Pai Supremo, todo bondade, todo justiça, e comunicabilidade entre os mundos, né, o mundo espiritual e o mundo material, lei de causa e efeito especialmente. E a gente, às vezes, quando está dentro do lar, né, a gente às vezes diz: eu só vou fazer isso se você também fizer. Eu só vou te respeitar se você me respeitar. Eu só vou te ajudar se você me ajudar. E Chico vem e diz: olha, aos outros eu dou o direito deles serem como eles estão agora, como eles estão prontos a ser. Porque cada um de nós está num nível de evolução diferente. Então a eles eu dou esse direito, mas a mim eu dou o dever de ser cada vez melhor. Eu não vou ser má porque o outro foi mal comigo. Eu não vou ser sem educação porque o outro não teve educação comigo. E eu acho muito legal essa passagem do Chico. E aí, continuando, Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos daqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira de felicidade e de paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo envia-nos a luz através do céu. A terra nos dá o material e o céu nos traz a luz, nos traz a iluminação, o esclarecimento. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no sigelo domicílio dos pastores e dos animais. E vai começar dentro da nossa casa. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. E é o que a gente faz nos nossos lares, uma vez por semana, ou aqueles que agora estão tendo mais tempo, às vezes podem até fazer diariamente. Por quê? Esse culto no lar aproxima os familiares num objetivo comum. Todos dividem aquele mesmo objetivo de elevação, de aperfeiçoamento da madeira, do barro, de nós mesmos, de melhoramento. E é importante a gente fazer isso para poder se lembrar, porque às vezes a gente esquece das lições e da palavra edificante. Então é muito importante. Só que, às vezes, tem mil coisinhas que atrapalham ou que levam a gente a perder a paciência dentro de casa, a não concretizar essas mensagens de Jesus, esses exemplos vindos de Jesus através do Evangelho. E aí, como é que a gente faz para concretizar essa paz dentro de casa para poder também ter paz lá fora, né? Diminuir as guerras e tudo. Vencendo a nós mesmos. Então a gente tem que parar e se conhecer. Para poder vencer a nós mesmos, né, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, a gente tem que se conhecer. Para trabalhar a nossa paciência, desculpa, a gente tem que conhecer que a gente é impaciente e como superar isso.
Então, vou guiar isso para um pouquinho desse lado também, de como nos conhecermos melhor para que esse evangelho no lar se transforme, né, num evangelho diário. Aí algumas pessoas podem falar, às vezes eu questiono o porquê da minha família e dos que me cercam, por que é tudo assim do jeito que é. Chico disse uma vez, Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. E aí vem o nosso reconhecimento do Pai maior, que é todo poder, que é toda bondade, que é toda justiça, que tudo sabe e que tudo melhor planeja para nós. Às vezes a gente se revolta por estar em determinado lugar, com determinadas pessoas, e esquece de que é um planejamento maior, um planejamento vindo de Deus. E a gente precisa trabalhar a nossa própria personalidade para aprender as lições que a gente precisa aprender naquele momento. Então, para a gente sempre lembrar que a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não tem nada errado, a gente precisa se adaptar e tirar as melhores lições possíveis daquele momento. Então fica a lembrança, a mensagem para a gente se lembrar que quando a gente está ali perdendo as esperanças, confia em Deus, porque os planos dele são melhores para nós. E se mesmo assim a gente às vezes não consegue ir lá pedir desculpa, aquela pessoa que nos magoou, nos feriu, né? Aquele desafeto, se mesmo nessa hora ainda a gente não consegue ter força de tomar aquela iniciativa, de passar por cima do nosso orgulho, que pelo menos, Chico diz, devemos incluí-los em nossas preces diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente a de quem ora. Que engraçado, o espírito endurecido não é só o da outra pessoa que eu estou culpando, mas principalmente o espírito de quem ora. Quebra também o meu espírito, né? Às vezes o meu egoísmo, o meu orgulho exacerbado, e aos poucos vai nos conectando com a espiritualidade e esclarecendo, né, a nossa confusão mental. Nos conecta com aqueles espíritos que nos querem bem, nossos anjos da guarda, né, o Pai Maior, que vai nos orientar em como resolver o problema melhor com o nosso desafeto. Então, só pode ajudar. E André Luiz, através de Chico, também diz mais uma coisa, que aqui a gente está trabalhando em como moldar a nossa paciência, né? Como incentivar essa paciência a brotar. Porque todo mundo às vezes fala assim, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ser mais paciente, porque aí a paz vai reinar. Mas e aí, como é que a gente faz para essa paciência chegar? Uma é a confiança em Deus, ele sabe o que é melhor para nós, e essa aceitação. A outra é a oração para aqueles que a gente ainda não consegue lidar e conviver. E outra é o reconhecimento de que evite a impaciência, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Desde que eu vi essa passagem, essa frase do André Luiz através do Chico, eu fiquei pensando na verdade por trás disso. E às vezes a gente quer tudo para ontem. Né? A gente é super impaciente, a gente quer mudar o outro, a gente quer se mudar. É como se fosse uma dieta que a gente começa a fazer. Né? A gente quer tirar tudo de uma vez só. Vou tirar doce, vou tirar carboidrato, vou tirar açúcar, vou tirar tudo. E a gente acaba não conseguindo, porque tudo tem o seu tempo. A gente precisa dar tempo ao tempo. Como diz, o tempo cura tudo, o tempo ensina tudo pra gente também. Então é preciso que a gente tenha essa paciência. Nós já vivemos séculos incontáveis e ainda vamos viver milênios sem fim. Como sabemos através do Espiritismo, somos espíritos imortais. Nós vamos continuar aprendendo, o que não é uma desculpa também para a gente estagnar e falar, não quero aprender nada agora, deixa que eu aprendo depois. Não é essa a mensagem. A mensagem é, vamos nos perdoar quando
e perdoar o próximo quando nós percebemos que, caramba, errei de novo, escorreguei de novo, eu disse que não ia fazer isso. E nos perdoarmos para que a gente possa ter força para continuar também. E Chico ainda diz, o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos chama-se paciência. Então, mais uma vez, paciência não é uma coisa fácil da gente ter, mas é possível. É possível a gente melhorar. Ajudar em silêncio. Por que é difícil ajudar em silêncio? Né? Que a gente às vezes quer o reconhecimento. A gente quer, eu quero fazer as coisas na minha casa, quero ser reconhecida. Mas se eu não for reconhecida, não quer dizer que eu não possa conseguir fazer e continuar fazendo. É um traço da paciência que eu estou adquirindo e uma hora vou receber o valor. E além do mais, já recebo o valor do alto, porque nenhuma boa ação fica sem resposta. Né? Tudo, a lei de ação e reação, novamente, não depende da gratidão ou ingratidão do outro. O que eu faço volta para mim. O que eu faço de bom volta para mim, o que eu faço de ruim volta para mim também. Então isso ajuda a gente a desenvolver um pouquinho mais nossa paciência. Uma outra maneira também da gente poder pensar sobre esse evangelho se manifestando no nosso dia a dia, os ensinamentos de amor incondicional e de perdão que a gente aprende nas passagens do evangelho, é prestando atenção no nosso modo de falar. E existe uma diferença entre uma linguagem de acusação, acusatória, e uma linguagem que já é mais assertiva, que não ofende, como a linguagem de acusação. Acusação, a gente coloca sempre o problema no outro. O outro é o culpado do problema e eu me isento. E na linguagem assertiva, a gente traz para si a oportunidade de resolver o problema também. E como a gente sabe, só posso mudar a mim mesmo. Eu não consigo modificar o próximo, mas com o meu exemplo eu posso transformar o mundo ao redor. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês que eu achei nesse local chamado Wholehearted, né, que é School of Counseling, para crianças. É ensinamento para crianças nas escolas kindergarten e escola de primeira a quinta série. Então, uma linguagem de acusação. Eu quero que você pare de me irritar. Já se pegaram falando isso? Você tem que parar de me irritar. Talvez um outro modo seria, eu me senti muito triste e magoada com isso que você fez. Então já traz pra gente, né? O sentimento é nosso, não é o outro. Eu sinto que você não se importa comigo. Já botei a culpa no outro, você não se importa comigo. Ou eu me sinto sozinha e desconectada de você, que é uma linguagem menos acusatória, né? De menor acusação. Eu quero que você não seja tão ruim comigo. É tudo você. Você é ruim, você não se importa comigo, você me irrita. Trocando por eu quero ser tratada com delicadeza. Ou eu gostaria que você não me perturbasse tanto e não fizesse tanto barulho. Eu sinto dificuldade em me concentrar quando tem barulho muito alto. Eu gostaria que você parasse de mandar em mim. Trocando para eu prefiro tomar minhas próprias decisões nessa questão. Olha que interessante. A nossa emoção, a nossa reação é nossa, né? É uma característica nossa. Porque às vezes tem pessoas, eu lendo isso, pensei, eu tenho alunos que só se concentram com o barulho. Eles precisam de música tocando, barulho de carro, eles precisam televisão ligada, eles só se concentram com o barulho. Então, isso é uma característica deles. Então, não é o outro que me perturba com o barulho que ele faz. Sou eu que não consigo me concentrar neste ambiente de barulho. Outras pessoas conseguem se concentrar. Então, se esta pessoa que, entre aspas, me irrita por causa do barulho, estivesse ao lado de outra que não se irrita com barulho, não teria problema. Só para a gente colocar em perspectiva que nós é que temos o controle, né, do que está acontecendo com a gente para a gente poder modificar isso e a gente diminuir um pouco a acusação ao outro. Isso talvez traga um pouquinho mais de paz para dentro do nosso lar, o nosso modo de falar, porque aí a gente vai trazer mais
harmonização, mais harmonia para dentro de casa. Porque quando a gente acusa o outro quer reagir, quer acusar a gente. Aí vira uma guerra. E Emmanuel ainda diz, Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilia, procura não abrir a boca. E aí a gente bebe aquela aguinha da paz do Chico, né? Põe a água na boca, segura e às vezes o silêncio em determinados momentos auxilia a ter mais paciência e a trabalhar melhor. O Emmanuel ainda continua dizendo, tolera construindo todo o bem que puderes. Não exiges dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser os nossos. Às vezes a gente exige muito do outro e esquece de botar a mão na consciência e falar, será que eu já faço isso? Ou não? Eu quero que o outro me incentive nos meus objetivos, eu quero que o outro me dê valor. Será que eu estou dando valor? Será que eu estou incentivando os objetivos daqueles que moram junto comigo? Né? A gente tem que parar para pensar isso também. Então, aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é a lei de Deus. E é para a gente lembrar. São mensagens para irem lembrando a gente de como adquirir essa paciência, essa paz. E tem uma outra coisinha também, que às vezes quando a gente está entrando em conexão com o universo, né? O universo vai trazendo mensagens edificantes e coisas interessantes para a gente se lembrar ou para ajudar a gente a se melhorar, né? Então, além de trabalhar a paciência, a gente trabalha também o autoconhecimento no sentido de o que eu posso estar fazendo que, de repente, esteja me levando a reagir de tal modo ou de outro modo, né? Desse modo ou daquele. Então, chegou esse livro na minha mão, chamado Crucial Conversations. E esse livro diz que a raiz de muitos, se não a maioria dos problemas humanos, está em como as pessoas se comportam quando outras discordam delas em situações cruciais ou questões emocionais. É uma grande verdade, né? Ops. Peraí. Emoções não acontecem do nada. Não importa o tanto de conforto que possa lhe trazer dizer isso. Os outros não fazem você irritado. Você se faz irritado. Você se faz assustado, chateado, insultado. Você e unicamente você cria suas emoções. Peraí, como é que eu crio as minhas emoções? É claro que foi ele que me deixou irritada. Se ele não tivesse dito aquilo, se ele não tivesse se comportado daquela maneira, eu não estaria desse jeito? A gente para logo e já reage desse jeito. Mas aí, eles vão explicando, eles vão dissecando todo o processo. E dizem, um pouco depois de observarmos a atitude do outro e um pouco antes de sentirmos uma emoção em relação a isso, nós contamos uma história para nós mesmos. Adicionamos significado à ação que observamos. Criamos uma hipótese para o motivo por trás do comportamento da outra pessoa. Por que fizeram isso? Também acrescentamos um julgamento. Isso é bom ou ruim? E depois, baseado nesses pensamentos ou histórias, nosso corpo responde com emoções. Nossa! A gente faz isso tudo entre o que o outro me fala ou faz e como eu reajo? Como é que dá tempo de fazer isso tudo? E dá. É numa fração de segundos que a gente cria, a gente é bom disso, a gente cria uma historinha na nossa cabeça, a gente cria um cenário completo, a gente dá uma hipótese, né, uma razão de por que a outra pessoa fez aquilo, e a gente já julga se é bom ou mal. Nós temos uma tendência muito grande de julgar qualquer atitude que a gente vê, direcionada a nós ou não. E Chico já disse há um tempo atrás, quanto mais eu conheço sobre a natureza humana, quanto mais eu fico exposto ao mundo, eu aprendo que julgar jamais. Porque nós nunca temos o conhecimento total das intenções, das razões por detrás de qualquer coisa, né? A gente não tem essa capacidade de julgar de conhecimento. Então aí vão parar e falar, peraí, tem alguma coisa errada aí, né?
Como nós e somente nós estamos contando a história, podemos tomar as rédeas das nossas próprias emoções e contar uma história diferente. Tá ficando complicado. Vamos explicar isso dando um exemplo. Então, a gente disse que a gente vê e ouve alguma coisa, aí a gente conta uma historinha na nossa cabeça, aí a gente se sente assim ou assado e a gente age imediatamente. A historinha da Maria e do Louis, que eles eram dois amigos que trabalhavam, colegas de trabalho, que trabalhavam na mesma empresa de advertisement, né? De propaganda. Então, eles estavam trabalhando num projeto e iam apresentar para o chefe. E trabalharam bastante, né? Lutando e tudo. Foram apresentar para o chefe, a Maria começou a fazer a apresentação. Nesse meio tempo, ela deu uma parada para dar uma respirada, o Louis pegou a frente e não parou mais. Apresentou o projeto todo, falou de todos os pontos, todas as questões, e a Maria ficou lá, parada assim, de poste. E o chefe depois perguntou para ela: Maria, você tem mais alguma coisa a acrescentar na apresentação? E ela: não, mais nada, tá tudo certo. A Maria começou a se sentir magoada, irritada, preocupada. Por que o Louis está fazendo isso? Por que ele passou por cima de mim? Por que? Isso é um machismo. É porque eu só tenho homens na nossa equipe, eu sou a única mulher. Eles estão querendo me humilhar, estão querendo me botar para baixo. Além do mais, o Louis se encontrou com o chefe antes, durante o nosso projeto, marcou uma reunião com o chefe e nem me convidou, nem me chamou, me excluiu. Isso é um absurdo. Isso tudo é a historinha que Maria está criando na cabeça dela. Ele é um mau colega de trabalho? Não estou entendendo por que ele está fazendo isso comigo. Aí o que acontece? Ela poderia ter ido falar com o Louis, mas aí ela pensou: se eu for falar com ele, ele vai dizer que eu estou cheia de mimimi, porque eu sou a única mulher aqui, porque eu estou com muita frescura e tal e tal. Então eu vou ficar quieta, é melhor silenciar. Não, tudo bem, vou esquecer e bola para frente. Só que, entre aspas, esquecer, a gente acaba não esquecendo. E ela, ainda magoada, começa a jogar umas indiretas para o lado do Louis. Ele, por exemplo, às vezes, trabalhando junto com ela, falava: ah, Maria, você pode pegar essa cópia que eu mandei imprimir na impressora? Ela virava: claro, Louis, que eu posso pegar. Enquanto eu estou fazendo isso, você gostaria de um cafezinho também? Ah, quem sabe eu posso até bater um bolo rapidinho e trazer para você, né, Louis? E o Louis ficava assim: mas, nossa, por que dessa indireta? O que está acontecendo? Ele não compreendia e o ambiente ficava cada vez mais pesado entre os dois. Nenhum dos dois gostava de trabalhar um com o outro. Só que, para encurtar a história, eles falam como a história poderia seguir se a pessoa toma uma atitude ou como poderia seguir se toma outra atitude. A Maria toma atitude melhor de conversar, de explicar, de debater com ele. E aí ela descobre que ele marcou sim essa reunião com o chefe para esclarecer alguns pontos que estavam controversos, né, contraditórios no projeto, para que eles não avançassem muito no projeto e depois tivessem que voltar atrás porque o chefe cortou determinadas etapas daquele projeto, como tinham acontecido várias vezes em anteriores projetos dele. E ele se desculpou, falando: Maria, nossa, eu nem prestei atenção que eu não te incluí nessa reunião, mas foi sem querer. E ele se desculpou e disse que não faria mais. E nessa conversa de vai e volta, ela descobriu que quando o Louis está muito nervoso, ele fala sem parar. Ele fala, e foi isso que aconteceu no projeto. Ele estava nervoso de fazer a apresentação para o chefe e falou sem parar. Ele não queria humilhar Maria, ele não queria colocá-la para baixo porque ela era a única mulher e que ele era machista. Não havia nada disso na história que a Maria criou na cabeça dela e que ela trouxe toda essa emoção de insatisfação para dentro dela. E eles acabaram decidindo que num próximo projeto, num projeto futuro, o que eu vou fazer, Maria? Você apresenta metade do projeto e eu apresento a outra metade, que aí não vai ter esse problema. Então, se nós tomarmos as rédeas das nossas histórias, elas não vão mais nos controlar.
olha, prestar atenção na historinha que a gente está contando na cabeça. Será que é uma historinha de vítima? Será que é uma historinha de o outro é o vilão? Né? Que historinha que é que a gente está contando? Da onde veio essa emoção? Então, não vamos reclamar, nem nos fazer de vítima. Antes de tudo, vamos analisar, observar a mudança que está nas nossas mãos. Vamos reprogramar nossa meta, buscar o melhor e viver melhor. Reprogramar, como o Chico disse, né? A meta, nesse caso, pode até ser a historinha que está na nossa cabeça, para que a gente possa trazer mais paz, mais harmonia para o nosso lar e que o evangelho no lar, que é tão importante, que a gente faz talvez uma vez por semana, possa surtir efeito em todos os dias na nossa semana, em qualquer momento da nossa vida. Porque, como o Chico diz, às vezes a gente não pode voltar atrás e fazer diferente, mas com maior conhecimento eu posso começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram de dividir um pouquinho desse estudo com vocês. Espero que tenha auxiliado. Eu vou tentar não sei como voltar aqui. Como será Eu que vou te ajudar. Pode deixar que eu te ajudo? Você só faz a prece pra gente, Regina. Eu vou tirar o seu PowerPoint. Tá bom, obrigada. Acho que é aqui. Obrigada. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus mais uma vez. E nosso coração, mestre, é só gratidão. Gratidão por mais um dia, por ter ensinado e repartido tantos conhecimentos conosco, por estar sempre pronto a nos acolher, a nos orientar, sempre que buscamos o seu auxílio em nossas preces, nossas orações. Obrigado por sempre nos confortar e nos consolar. Que possamos, mestre, honrá-lo, buscando cada vez mais seguir os seus exemplos de amor, de caridade, de fé, de perdão, de compaixão conosco e com o nosso próximo. Abençoa nossos esforços, abençoa nossas famílias, nossos lares e nossa vida. Que assim seja.